que não ia operar porque uma vista dela estava quase perdida e a outra estava mais ou menos. Ele falou assim, se a gente operar e você perder essa vista, você vai ficar cega de tudo. E a mulher veio aqui enxergando normal e deu testemunho dela aqui. Então, traga pessoas a este culto. Traga pessoas que você verá um milagre na vida dessa pessoa. E na sexta-feira também nós temos o projeto Recomeçar. Um projeto muito abençoado que trabalha com dependentes químicos, viciados, pessoas que estão com problema com vícios. Esse trabalho é feito aqui na sexta-feira, às 19h30. Traga pessoas que você conhece também. Ô Edson, bom te ver, meu amigo. Então, traga essas pessoas aí para que elas sejam tratadas, ela passe por esse trabalho aí. Amém? Aos sábados, nós temos também o culto jovem. Amém? Cadê os jovens na igreja? Eu vou falar de novo, vamos ver se os jovens se manifestam. Ao sábado nós temos o culto jovem. Ficou fraco, mas tá bom. Então, também teremos, dá para colocar para nós aí, cadê a Andressa, já chegou? Então coloca para nós aí o evento que vai ter no dia 5/7 lá, Arena, como é que chama? Olha lá, ó, Campeonato Arena Jovem. Valor da inscrição, R$15. Sábado, dia 5/7. Sábado, dia 5/7, também é meu aniversário. Então, você já marca essa data aí. E vai ter esportes, vai ter sinuca, pimbolim, totó, né? Para quem? Sinuca, totó e ping-pong e vôlei, não é isso? São esses 4 esportes que vai ter. No sábado, dia 5/7, a partir de meio-dia. A inscrição é R$15, mas está incluso a premiação que você vai ganhar se você não jogar sinuca, porque se você jogar sinuca você vai perder para mim, porque eu vou jogar. A premiação que você pode ganhar alguma coisa lá, vai ter um lanche também, e você precisa ser acima de 12 anos apenas. Eu tenho mais de 12 anos, então vou estar lá. No dia 5/7, querido, não esqueça essa data. 5/7 eu faço 51 anos, então você já vai para lá e já leva um presentinho e tal, embora não pareça, né? Eu vou ficar com o Mundial do Palmeiras no dia 51. Então, mais algum aviso? Deixa eu ver. Feijoada, não está escrito ali não, tem aviso mais um. No sábado, dia 12 de... Olha lá, ó, sábado também conhecido como domingo. Ó, dia 13 de julho, domingo, segundo domingo de julho, vai ter uma feijoada aqui na igreja, então você já vem preparado para o culto, vem preparado para comer uma feijoada e já vai preparado para casa para dormir. Porque vai ser a feijoada, qual que é o valor? R$20 a feijoada, você pode levar. Calma, vou chegar nessa parte, vou falar da feijoada primeiro. O ingresso vai ser R$20, você vai pagar a feijoada, você pode comer tanto aqui, como você pode levar para casa. Então, no domingo, depois do culto já vai estar pronto já, né? A gente não vai ter que esperar até 1h da tarde não, né? Então, tá bom. Acabou o culto, 11 horas normalmente acaba o culto. Se estiver demorando lá, você fala que a gente atrasa o culto aqui, entendeu? Para as duas coisas juntar. Então, você que quer comprar o ingresso, você pode comprar direto com a Carol, tá vendo? Chegou a sua vez. Ou a Aline, fica de pé aí, Aline e Carol, por favor. A Aline já está de pé e a Carol também. Então, as duas, vira para trás, eles não só viram só as costas só. Aí, ó, qualquer uma dessas duas aí, você pode pegar seu ingresso, comprar com elas aí. Você pega o ingresso e depois você paga, entendeu? E elas anotam e faz para 30 dias, 30, 60, 90. Mas se programa estar aqui no dia 13 de junho e se programa comer uma feijoada conosco, amém? Mais alguma coisa sobre a feijoada? Só isso? Feijoada vai ser muito boa, vai ter feijão também, né? Não é só feijoada de feijão, não, né? Porque tem feijoada que é só feijão, né? Aí, então vai ter couve também, né? Mais algum aviso? Acabou? Então, você que está aí, segure agora o seu dízimo, a sua oferta. Eu sempre falo isso aqui, querido, tenha isso como um privilégio na sua vida. Ofertar, você precisa ter como algo que é prazeroso para você. Você não pode ofertar dizendo assim, ah, meu Deus, vai me fazer falta. Outro dia eu conversando com um jovem,
bem jovem ainda, ele falando sobre dízimo, e ele bateu o pé, que ele não é obrigado a dar, que não sei o que e tal. E eu falei assim, nossa filho, você não sabe nada sobre prosperidade. Claro que você não é obrigado a dar, você entrega a sua oferta se você quiser, você não é obrigado. Mas o princípio da prosperidade está em você semear em Deus. E quando você semeia em Deus, querido, você nunca perde. Deus não fica devendo nada para ninguém. Ele não precisa do seu dinheiro. Deus é poderoso para fazer com que uma pessoa passe na porta ali e fale assim, olha, eu senti de dar 100 mil reais por mês de oferta nessa igreja. Deus tem poder para isso? Tem. Mas só que Ele quer usar a sua vida. Ah, pastor, isso é conversa fiada, isso é conversa de pastor. Querido, Ele quer usar você. Deus te salvou para você ser usado. Você foi salvo para ser usado por Deus. Você não foi salvo porque você é especial, porque você é bonitão, não. Você foi salvo porque você talvez era o pior da sua casa. Talvez você era um dos menores, o mais improvável da sua casa. E Deus salvou a sua vida, para usar a sua vida, para fazer coisas através da sua vida. Então, quando você está ofertando, você está tendo uma oportunidade de semear numa terra fértil. Entenda isso como um princípio da sua vida. Amém? Segura aí o seu dízimo, a sua oferta. Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade que nós temos de ofertar ao Senhor. Saber que o Senhor é bom, saber que o Senhor é maravilhoso, tudo isso nós já sabemos. Mas o Senhor cuida de nós. O Senhor tem cuidado de cada momento da nossa vida. Nós queremos te agradecer, Pai, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E o Senhor nos amou primeiro. Eu quero te agradecer por isso em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode trazer o seu dízimo, a sua oferta. Vou dar um toque para o pessoal da mídia aí, me perdoe, mas eu vou falar daqui. Quando a gente estiver falando sobre oferta, você já prepara o hino. Aí na hora que a gente falar, pum, solta o hino. Falhou o sistema aí? Já estava preparado? Amém, então, perdão. Amém, queridos? Agora sim, você que nos visita, faz um sinal com a sua mão aí, bem alto assim. Levanta a sua mão bem alto, você que está nos visitando. Você vai receber um abraço aí. Enquanto você não receber um abraço, você não abaixa a sua mão não, fica com a mão levantada aí. Nem que você tenha que ir embora para casa com a mão levantada. Como que nós recebemos bem bonito os nossos visitantes? Amém? Pastor Valmir, tem um casal ali, ó. Tem um casal ali, ó. Tem outra moça ali. Fica com sua mão levantada que você vai receber um abraço, você vai receber uma pranchetinha para você anotar aí os seus dados, a gente quer conhecer você. Amém? As crianças, cadê as crianças? Todas as crianças aqui à frente. Cadê as crianças? Tem criança hoje? Não, olha lá, ficou tímida. Ô Nicole, você não é criança, mas não, Nicole. Você já tem uns 15 anos já. Amém? Estenda suas mãos para cá, mesmo sentado. Vem cá, Fagninha. Pai, nós queremos te agradecer pelas nossas crianças e queremos declarar em nome de Jesus, Pai, que essas crianças são uma bênção, Pai. Nós declaramos em nome de Jesus que essas crianças serão homens e mulheres de Deus, homens que farão a diferença, mulheres que farão a diferença por onde eles estiverem, Pai. Nós profetizamos homens abençoados, mulheres abençoadas, que profetizamos filhos abençoados, em nome de Jesus. Nós te agradecemos pelas nossas crianças, para a glória do teu nome, amém, e graças a Deus, amém. Pode ir lá as crianças, não vou falar que não é para correr, porque não adianta nada. Aleluia.
Abra comigo a sua Bíblia no livro de João. João capítulo 14. João 14, 27. Amém? Você que abriu sua Bíblia aí, você que não abriu, lê aqui comigo. Diz assim, olha: deixo com vocês a paz. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês e nem tenham medo. Vou ler novamente. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, te agradecer porque o Senhor é bom, porque o Senhor é o único que é digno de toda a honra, de toda a glória. Pai, em nome de Jesus, fale conosco nessa manhã. Espírito Santo, use a minha vida como canal, como instrumento, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor já fez na cruz por nós, e nós queremos declarar que essa palavra irá de encontro às nossas vidas, às nossas atitudes, para a glória do teu nome. Amém e graças a Deus. Quero dar um último aviso aqui, que nós vamos começar o curso Casados para Sempre. Você que é casado, você que mora junto, a gente vai começar o curso Casados para Sempre, e temos algumas inscrições, poucas. Nós já temos algumas pessoas que já falaram para nós que quando começasse o curso ia fazer. O dia da semana que vai ser o curso provavelmente será na segunda-feira. Tem pessoas que trabalham de escala, a gente consegue manejar isso daí para poder a pessoa poder fazer o curso. Mas nos procure, pastor, como é que funciona esse curso? É um curso para casais. Você que é casado, que mora junto, converse comigo no final do culto que eu vou te falar. Mas o curso já vai começar, então já me procure no final do culto, porque a gente está falando, tem um tempão que vai começar e não começa. Essa semana eu decidi que eu vou abrir mão de algo que eu gosto de fazer, embora não sei, que é jogar bola. Eu falei a frase certa, né? Eu gosto, mas não sei, né? Eu gosto de jogar bola, eu jogo bola toda segunda-feira, já tem 2 anos, jogo não, eu vou lá. Mas eu consigo correr, consigo suar, já é o suficiente para mim. Mas eu vou abrir mão de estar nesse futebol para poder estar no curso Casados para Sempre. Então você que quer fazer o curso, pastor, esse curso é para quem? Para quem está com problema no casamento? Não, é para quem está com casamento bom também, porque tem gente que acha que o curso é só para quem está com problema no casamento. Não, o curso é para quem quer viver um casamento abençoado. Então a gente vai começar esse curso em breve, no máximo daqui 15 a 20 dias, no máximo daqui 3 semanas a gente vai estar começando, e só preciso fechar as inscrições para pedir o material para começar o curso, amém? Então nos procure no final do culto, você que interessa fazer por esse curso, mesmo você que está nos visitando. Pastor, eu queria fazer esse curso, mas eu não sou dessa igreja, eu não sou nem crente. Você pode fazer também. Então nos procure no final do culto, amém? Nós lemos um texto aqui que diz assim, olha, eu deixo-vos a paz, Jesus falando para os discípulos, eu deixo a paz, a minha paz vos dou. Se nós lermos o início do texto, você vai ver que Jesus estava falando sobre a promessa do Espírito Santo, e ele estava falando para os discípulos como é que ia funcionar, e eu quero falar hoje sobre paz. Por que paz, querido? Infelizmente, hoje é muito, como é que eu vou dizer, não é complicado a palavra certa, mas a gente fala de paz hoje que eu acho que é um dos maiores problemas que tem acontecido por aí. As pessoas vivem muito preocupadas, querido. As pessoas vivem cheias de conflitos dentro de si, por falta de paz. Por quê? Embora todo mundo pense que é o contrário, paz não é ausência de problemas. Tem gente que fala assim, eu tenho paz, eu não tenho problema nenhum. Não, aí você não tem paz.
Você tem paz quando você tem problema e mesmo assim você está em paz. Você consegue ter paz mesmo quando tudo está de cabeça para baixo na sua casa. É aquilo que eu falei outro dia, que você chega dentro de casa, a esposa está com os móveis tudo virado para cima, as cadeiras em cima da mesa, tudo bagunçado dentro de casa, mas você olha para o chão, ela está lavando o chão, ela está limpando a casa. E aí você fica em paz, porque você sabe que está vindo algo bom ali, está vindo algo que vai ficar, depois vai ficar tudo excelente. E às vezes a sua vida está tudo bagunçada, as coisas estão acontecendo na sua vida, está tudo bagunçado, e você não consegue ter paz. E hoje, isso é um grande problema. As pessoas estão preocupadas o que elas vão fazer daqui 1 mês, daqui 2 anos. Elas não estão preocupadas nem com o amanhã, não. É com o depois da manhã. E elas começam a fazer o quê? Ficam atribuladas. Elas ficam atribuladas. O que vai ser do governo? O que eu vou comer? O que vai ser do meu dia amanhã? E se eu for mandado embora do meu serviço, o que vai fazer? E se eu não tiver serviço? E se eu não trabalhar, o que eu vou fazer? Vai voltar. Você quer ver uma coisa que eu acabei de falar aqui? O dízimo. Tem gente que não entrega o dízimo porque ela não consegue crer num Deus que vai dar para ela se ela tirar 10% do salário dela. Eu fui dormir, se eu não me engano, de quinta para sexta, ou de sexta para sábado, um dia dessa semana, bem recente. Eu fui dormir e eu peguei e falei para Deus assim: Deus, eu quero te fazer uma oração bem minuciosa nessa noite. E já deitado, eu oro deitado. E eu comecei a orar. Primeiramente, eu quero te agradecer porque eu acordei. Não é um milagre? Tem muita gente que não acordou. E depois eu comecei a falar: eu quero te agradecer porque eu acordei e com saúde. Fui bem nos mínimos detalhes. E com saúde. E também quero te agradecer porque eu tenho uma cama para dormir. Porque eu tenho um cobertor, que frio que está fazendo ultimamente, não é verdade? Eu tenho dia que eu estou acordando suado, imagina o que é isso, tanto frio acordando suado, excesso de coberta, enquanto muitos não têm, não é motivo de agradecer? E fui falando, quero te agradecer porque eu tomei café da manhã, porque eu tenho café da manhã, eu quero te agradecer porque na minha casa não faltou gás, não faltou pó de café, açúcar, água. Tudo isso são detalhes, querido, que a gente vive assim, no decorrer do dia a dia e nem percebe. E falei: quero te agradecer, Senhor, porque eu tenho um trabalho, eu tenho um carro para me levar para o trabalho, eu tenho forças para trabalhar, eu tenho clientes, eu tenho vida, eu tenho inteligência para trabalhar, eu tenho pessoas que me indicam para os queridos. Eu fui falando, eu fui lembrando de tanta coisa que Deus faz por nós, Deus já fez por nós, que a gente nem lembra, e às vezes a gente fica, sabe como? Atribulados, por causa de quê? De uma notícia ruim às vezes, uma notícia que você nem sabe se é verdade, e você fica atribulado, e você perde a sua paz. Por quê? Porque você pensa no que você não tem, ou no que você não é, ou que você não fez, e você esquece de agradecer. Você não, né? Nós esquecemos de agradecer o que nós temos. Você viu que o tanto de coisa que eu falei aqui, que eu pude agradecer a Deus, e isso, querido, é a realidade de muitos de nós. Ah, pastor, mas tem muita gente morando na rua, pastor, tem muita gente que não tem o que comer. Exatamente, é por isso que eu agradeci, porque eu tenho, porque a minha vida não falta nada disso. Às vezes as pessoas reclamam do trabalho que elas têm, da mãe, do pai, do filho, da filha, do namorado, da namorada, do serviço, do patrão, do carro, sendo que tem outras pessoas que não têm nada disso. Ela não consegue agradecer, ela não tem paz, ela não consegue ter paz na situação que ela está vivendo. Ela precisa perder aquilo para poder entender. Eu vi um post assim, estava assim: nós vamos morrer amanhã, nós podemos morrer um dia. E aí o outro falou assim: mas hoje nós estamos vivos, então vamos viver. Você está vivo, querido,
Você tem vida, isso é motivo de agradecer. Não deixe que nada tire sua paz. Paz não é ausência de problemas. Paz é você entender que Deus está cuidando de você. Tem pessoa que tem medo de ficar doente e vai ficando atribulada. Lembra na pandemia, as pessoas ficavam perdidas, o que vai ser de nós? O mundo está perdido, que não sei o quê. Eu na pandemia, nada mudou na minha vida, pelo contrário, eu trabalhei, foi mais, eu saí mais de casa, eu ia na casa de pessoas, eu fui na casa de uma pessoa um dia fazer um serviço, lá no bairro Aeroporto, e aí a mulher começou a falar para mim, conversar comigo, e ela falou que tinha 1 ano e meio que ela não via os pais dela, e começou a chorar. E aí sabe o que eu falei? Eu falei assim, minha mãe mora lá no bairro Nova Era, eu também moro. Eu vou sair daqui, vou passar lá, vou dar um abraço da minha mãe. A minha mãe não usa nem máscara. E minha mãe tem 80 anos. Nem máscara minha mãe usa. Minha mãe vai na igreja, minha mãe... Ah, não, mas isso é um perigo. Você está fazendo isso com a sua mãe, querida. A minha mãe não pegou Covid, não pegou nada. Se pegou, foi curada sem até saber que pegou. E todos os dias, querida, minha mãe ligava para nós e falava assim, mas vocês não vão deixar de vir aqui em casa por causa desse negócio de pandemia não, tá? Eu prefiro morrer do que ficar sem vocês. E foi assim, querido, e da mesma forma que eu estava na rua, todo sujo, trabalhando, e eu trabalho com serralheria, todo mundo sabe, e eu todo sujo, querido, chegava lá, abraçava minha mãe, beijava, pegava na mão, e não tinha negócio de álcool na porta, não tinha negócio disso. Se eu fui prudente, eu não sei, querido, mas eu sei que eu tive fé, a minha mãe também teve, e ela não morreu. Mas muita gente fez, sabe o quê? Se isolou. Meu Deus, a pandemia, respeito, cada um com aquilo que fez. Não estou dizendo que você não tem fé e eu tenho fé, não. Eu só estou dizendo que eu não tive essa atitude. Eu tive paz para entender que o que acontecesse, Deus estava continuando. Queridos, qual de nós consegue, a Bíblia fala assim, qual de nós consegue, com as suas preocupações, acrescentar um único côvado aos seus dias de vida? Põe esse texto para nós aí, Kelly, por favor. Mateus capítulo 6. Eu vou abrir na Bíblia aqui, mas você pode acompanhar ali no telão. Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante, diz assim, olha, por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Olhai para as aves do céu, não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Olha só, querido, você pode acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Com as suas preocupações? Você consegue? Quem consegue? Não consegue. Então, por que se preocupar? Por que deixar de ter paz por algo que você não consegue mudar, querido? Né? Como dizem por aí, na hora que chamar a sua senha, você vai mesmo. É uma sequência que não adianta, querido. Não adianta. Ali, não sei se o pessoal que mora em Nova Era ficou sabendo, o filho do dono da padaria ali faleceu com 37 anos. Quer dizer, é ruim saber disso? Mas ele foi. Não tem como, querido. Não adianta, eu perdi um irmão com 16 anos de idade. Não é aquilo que eu me preocupo, que muda o curso da minha vida. O que Jesus está dizendo assim, olha, qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? A nossa paz, querido, ela precisa estar baseada naquilo que Cristo fez por nós, não naquilo que nós podemos fazer. Claro que você tem que acordar de manhã, você tem que trabalhar assim, você tem que correr atrás, né? Como a gente diz aí, né? Quem corre atrás sempre chega atrasado, corre na frente, não corre atrás não, que você vai sempre perder. Sabe o que acontece? A gente tem que fazer o nosso dia a dia. Não estou dizendo aqui que você precisa sentar e esperar Deus fazer na sua vida, não. Você precisa sim se profissionalizar, você precisa procurar um emprego, entregar um currículo, mas isso não pode ser, a sua paz não pode estar baseado nisso. A sua paz, a minha paz, ela precisa estar baseada na minha fé no Deus que tudo pode. Ele que pode todas as coisas, não é você.
Às vezes você quer correr, você quer ir para onde o dinheiro corre, né? Tem gente que fala assim, não, eu vou mudar para uma cidade onde corre dinheiro. Aí ele está aqui, onde o dinheiro não corre, ele não está pegando, imagina onde corre, vai ser mais difícil. Aonde o dinheiro corre não é mais difícil pegar, Maraísa? Ué. Se o dinheiro está correndo, está parado, você não está pegando, imagina se você estiver correndo. Mas às vezes a gente acha, querido, que é o lugar que você está, as pessoas. Não, querido, a paz ela precisa estar dentro de nós. É como aquele vídeo do baiano, né? O baiano está assim, mãe, tem remédio para mordida de cobra? A Aline não gosta dessa não, porque ela é da Bahia. Tem remédio para mordida de cobra? Não tem não, meu filho, porque ela lhe mordeu? Não, mas ela vem vindo ali. Quer dizer, ele está com tanta paz que ele só quer saber se tem o remédio para mordida, porque ela vai vir ali e ele não vai sair do lugar. Ele está tranquilo, ele está em paz. E é isso que precisa ser a nossa atitude, querido. Está vindo problema, está vindo desemprego, e não se preocupe, querido, não vai te atingir. Isaías 26, versículo 3. Esse eu vou esperar que ele abrir. Vai, quer? Isaías 26, 3. Vou chegar primeiro que você, quer? Chegou. Olha lá. Tu quem? Senhor. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Tu guardarás em perfeita paz, querido, aquele que confia em ti. Não é aquele que corre atrás, não é aquele que busca, não é aquele que ora muito, é confiar em ti. É confiar, querido. Confiar é algo que é diferente. Quem confia realmente, elas sabem quem está confiando. O que é paz, querido? Ao contrário do que muitos pensam, paz não é ausência de problema. Não quer dizer que você não tem paz. Se você tem paz, você não tem problema. Muitas vezes você tem muito mais paz e tem muito mais problemas. As pessoas olham para você e falam assim, nossa, que cara ali não deve ter problema nenhum. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e ele falou assim, que ouviu uma mensagem e o pregador falou assim, olha, um dos maiores problemas do casamento está na falta de dinheiro. E aí eu falei assim, discordo. Não, rapaz, não, que isso? O cara quando tem dinheiro, quando ele leva a mulher para sair, eu falei assim, eu conheço casais ricos, muito ricos, que se separaram. Aí ele mesmo deu o exemplo de um casal, é mesmo, e fulano, né? É verdade e tal. Aí depois, no outro dia, ele me corrigiu, ele falou assim, olha, o pastor, eu ouvi a mensagem errada. Não, eu interpretei errado. Ele falou que é um dos problemas, não é o maior problema. Por quê? Tem gente que tem muito mais dinheiro, que tem muito menos paz que pessoas que não têm nenhum carro para andar, uma casa para morar. Mas por quê? Porque a paz não está em coisas. A paz ela precisa estar dentro de nós. Quando você está em paz, você não se preocupa com o que está acontecendo à sua volta. O que está acontecendo à sua volta é como uma vez o pastor Zé Carlos pregou aqui, essa água aqui está dentro dessa garrafa, ela está limpinha, muito limpinha. Você pode jogar ela dentro do esgoto, querido. Se você tiver coragem de depois tirar, você pode tomar que ela não vai se contaminar. Sabe por quê? Ela está dentro. É você dentro de Deus. Nós estamos dentro de Deus. A Bíblia diz que nós estamos dentro de Deus. E aí, sabe o que acontece? Quando você entende que você está dentro de Deus, você se coloca como essa garrafa. Você pode cair no esgoto, você pode pegar essa garrafa aqui e jogar ela lá atrás, a água vai continuar sendo água. Por pior que seja o problema que tiver dentro dela, fora dela, melhor dizendo, não vai atingi-la. Essa precisa ser a nossa paz, querido. Eu sei que não é fácil você falar assim, pastor, você está falando assim, porque você está com a vida estabilizada, você tem um bom carro, você tem uma casa. Queridos, eu já falei isso aqui no púlpito e volto a falar, eu vim para Juiz de Fora sem nada, eu vim morar nessa cidade
em 1997, tem bastante ano já, né? E eu vim para cá sem nada, querido. Em agosto agora, dia 30 de agosto, faz 28 anos, 28 mesmo? 97? Isso mesmo. 28 anos que eu vim morar em Juiz de Fora. E eu vim para cá sem uma casa para morar, sem carro para andar, pagando aluguel. Eu tinha, para não dizer que eu não tinha nada, eu tinha mais ou menos o dinheiro do calção e mais uma beiradinha para pagar um aluguel. E, queridos, eu vivi, como dizem por aí, né? Eu sobrevivi. E passei por problemas, passei por dificuldade. Hoje, eu tenho uma vida abençoada, mas eu nunca tive... olhava para a situação e dizia assim... oh meu Deus, o que será de mim? Ó céus, queridos, eu já fui lá para o Santa Cruz Shopping, no rodízio de pizza, e levei o refrigerante escondido debaixo da mesa, porque o refrigerante lá era muito caro. Eu não sei se é pecado isso, mas eu dei meu jeitinho. Queridos, eu já fui muitas vezes no Pais e Filho, compramos caixa de hambúrguer, pedaço de bacon, pão de sal, e a Cláudia fez um hambúrguer em casa, porque a gente não tinha dinheiro para pedir um lanche. Aliás, nem tinha tanto lugar para pedir lanche igual tem hoje, né? Não tinha lanche de 99 centavos no iFood igual tem hoje. Não existia isso, querido. Mas sempre tivemos paz, querido. Sempre tivemos paz. A primeira vez que eu fui na praia com o meu carro mesmo, que eu fui dar um passeio, eu comprei tudo no meu limite do cartão, querido. O meu saldo estava negativo no banco, eu falei, eu não quero nem saber, eu vou passear e eu vou pagar, e paguei tudo no limite do cartão, não era cartão de crédito não, era o limite do banco, aquele limite que o banco te dá para te arrebentar, né? Quem lembra aí, né, do cheque especial, eu fui naquele limite, querido, meu saldo estava negativo no banco, e eu passava cartão, e eu comprava, e eu punha gasolina, e eu não quis nem saber, querido, eu fui em paz, e voltei em paz, e paguei todas as contas. O meu nome nunca ficou sujo, querido, para a glória de Deus. Eu não pago uma conta com juro, para a glória de Deus, querido. Eu não faço isso, porque eu creio no Deus que cuida de mim. Eu creio que tem um Deus que cuida de mim. Não são as circunstâncias que te definem, querido. Quando você estiver atribulado, lembre-se dessa ilustração aqui, ó. Você está dentro de Deus. O que está por fora, nunca, querido, vai conseguir te atingir. Nunca. Essa garrafa pode ficar 10 anos debaixo do esgoto, ela vai continuar sendo água, porque ela está intacta, fechada aqui dentro. Eu sei que você não tem coragem de tirar ela de dentro e tomar, mas ela estará apta para isso, principalmente por causa do plástico, né? Infelizmente é o mal do século, né? Que acaba com a natureza, mas por outro lado é a proteção que a gente tem. Mas a gente precisa entender, querido, que nós estamos dentro de Deus, e a nossa paz, ela precisa estar baseada em Deus, não é nas circunstâncias. Pastor, se eu contar a minha realidade, você vai mudar a sua forma de pensar. A sua realidade não é a sua verdade. O que você está vivendo hoje pode ser a sua realidade, mas a verdade é que Cristo já pagou por você todas as coisas. Tudo o que você precisa, querido, Ele já pagou por você. Ele já pagou, fala para o seu irmão assim, Ele já pagou por você. Paz é um estado de tranquilidade e harmonia. Isso aqui é a definição do dicionário, né? Paz é o oposto de conflito, de ansiedade. Paz é um presente de Deus para as nossas vidas. Paz é você olhar ao seu redor e entender, que eu acabei de falar aqui, né? Que a sua verdade não é, a sua realidade não é a sua verdade. Como encontrar a paz? Essa mensagem é bem pequenininha, já estou terminando, mas eu preciso que você entenda o que está acontecendo aqui. Precisamos confiar em Deus e entregar as nossas preocupações a Ele. Para encontrar paz, você precisa entregar a Deus tudo. Quando você entrega, querido, é de Deus. Quer ver? Pega aqui, meu querido, consegue? Eu entreguei essa garrafa para Ele. E aí, na hora que eu tiver sede, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que crer que Ele está com a minha garrafa. Ô Deus, dá minha garrafa aqui de novo. Eu preciso crer que isso vai voltar para mim. Quando eu entrego algo para Deus, eu preciso entregar a Deus, é seu. O Senhor está no controle. Toda hora que eu precisar de Deus, querido, eu preciso crer que Deus está no controle. Pastor, mas eu só na hora que eu precisar? Não, querido, você precisa de Deus o tempo todo. Você precisa de Deus para crer
Você precisa de Deus para entender que as coisas estão no controle dEle. Ele é o Senhor da minha vida e da sua vida. Não adianta, querido, não adianta você pensar que a sua preocupação, meu Deus, lá na empresa estão mandando gente embora. Será que eu vou ser mandado embora? E aí começa a ficar atribulado, e chega em casa preocupado, e nem dorme direito, e aí o que vai acontecer? No outro dia o patrão aqui, está demitido. Diz que é bom patrão demitir na segunda-feira, né? Porque senão você trabalha a semana inteira e aí. Mas sabe o que acontece, querido? Se tiver que acontecer, vai acontecer. Sabe o que você precisa entender? Que Deus continua cuidando de você. Pô, Deus, muito obrigado que eu fui mandado embora. Eu tenho certeza que se eu tenho um outro emprego bem melhor para mim. E eu tenho certeza que não vai me faltar nada. Eu tenho certeza, Deus, que o Senhor está cuidando de mim. Eu tenho certeza que todas as coisas cooperam para o bem dos que te amam. E eu te amo, Deus. Eu te amo. Querido, quando a gente está passando por problemas, não adianta falar, isso daí é normal. Não é pecado isso não. A gente cresce mais. É verdade ou não é? Quando você está passando por um problema, você ora mais, você confia mais, você crê mais. Sabe o que acontece? Tem gente que ele vive passando por problemas, sabe por quê? Ele não tem relacionamento com Deus. Ele só tem relacionamento com Deus no meio do problema. E aí Deus ama muito ele e fala assim, eu vou colocar ele sempre com o problema, que ele vai estar sempre comigo. Se você ler a história de Abraão, que Abraão foi para sacrificar Isaac, você vai ver que Abraão era um homem que tinha um relacionamento com Deus. Ele vivia sacrificando a Deus, fazendo sacrifício a Deus. E aí quando Isaac veio, Abraão relaxou. Abraão ficou na boa ali e tal. E aí Deus falou assim, pô, Abraão, tem muito tempo que você não sacrifica, né? Então vai lá, me dá seu filho em sacrifício. Vamos ver se você me ama mesmo. E aí Deus viu que Abraão realmente amava ele. Entendeu? Às vezes a gente está vivendo uma vida de problemas porque você só ora quando tem problema. Você só vai no culto quando tem problema. Você só está fazendo algo para Deus quando você tem problema. Então, Deus te ama tanto que Ele vai te colocar problema para você se relacionar com Ele. Ele quer ter um relacionamento contigo, mas você só tem relacionamento no meio do problema, então vamos colocar problema. E aí a pessoa fica assim, oh meu Deus, por que eu estou passando por isso? Porque você merece, querido. Ele te ama, Ele está deixando você passar por isso para se relacionar com Ele. Ele ama a sua vida. Devemos crer, querido, e buscar a direção de Deus para o que está acontecendo. Como buscar essa direção? Muitas vezes você vai achar essa direção na própria palavra de Deus, ou às vezes um profissional. Tem muito profissional que pode resolver seu problema. Tem gente que acha que tudo é espiritual, tudo ele vai orar e Deus vai mudar, e Deus vai orar e Deus vai mudar. Aí Deus manda um advogado para ele e ele fala, não, Deus vai resolver meu problema. Aí Deus manda um médico e fala, não, Deus vai resolver meu problema. E aí faz igual aquela história da enchente, né? Lembra daquela ilustração que o rapaz estava começando a enchente e ele estava na casa dele, a água começou a subir, os vizinhos falaram, vão sair que essa água vai subir. Ele falou, não, Deus está cuidando de mim. E aí a enchente começou a subir, foi chegando na porta dele, passou mais um vizinho e falou, vamos embora que essa água está subindo. E aí ele falou, não, Deus está cuidando de mim. E a água subiu e tampou a porta da casa dele, passou um barco. E eles falaram, olha, vamos entrar no barco, a água está subindo cada dia mais. E ele falou assim, não, Deus está cuidando de mim. E aí a água chegou em cima da casa dele. E aí ele subiu em cima da laje, ficou em cima do telhado lá da laje, e passou um helicóptero, jogou a escadinha para ele, sobe aí, sobe aí. Não, Deus está cuidando de mim. E a água veio, matou ele. E ele chegou lá no céu e falou, pô Deus, que decepção, hein? Eu crendo que o Senhor estava cuidando de mim, o Senhor não, poxa vida, Deus, falei para todo mundo, falei para os meus vizinhos, falei até para o cara do helicóptero. Aí Deus falou para ele assim, ô filho, eu estava cuidando de você, eu mandei te avisar, seus vizinhos, eu mandei um barco para te avisar, eu levei um helicóptero para te salvar, e você não quis. E a pessoa acha que é espiritual, que é Deus que está cuidando dela. Deus está cuidando de você, querido, mas se entenda, Deus pode usar um médico para resolver o problema que você está passando. Tem médicos bons aí, médicos evangélicos até. Não estou dizendo que só o médico evangélico vai resolver esse problema.
Mas tem médico que você vai falar para eles, vai falar assim, uma vez a minha esposa foi no médico e o médico falou assim, ó, essa doença aí não tem cura e você precisa tomar remédio para o resto da vida. E eu falei para ele, ô doutor, eu creio que essa doença tem cura sim, e minha esposa não vai tomar remédio para o resto da vida. E ela não tomou remédio para o resto da vida. Mas tem gente que acha que o médico, ele é do diabo. Não, o médico é do diabo. Não, às vezes você precisa crer contra as circunstâncias. O pastor Zé Carlos já pregou uma mensagem aqui que fala sobre isso. Crer contra as circunstâncias. Tudo está crendo de um lado, mas você precisa crer de outro. Não espiritualize tudo, querido. Não espiritualize tudo. Pense no que você pode fazer. Procure orientação de pessoas. Porque muitas vezes a sua paz, ela está uma paz da maneira errada. Você está querendo ter paz. Não, eu estou em paz, eu não vou no médico. E daí, de repente, o médico é a solução para a sua vida. O médico vai ter a solução do seu problema, o diagnóstico do seu problema. Existem médicos abençoados, existem advogados abençoados, mecânicos abençoados, e vários outros, serralheiros abençoados. Pedreiro abençoado, né? Cadê o Leleio, cadê os pedreiros aí? Existem, queridos, pessoas abençoadas que Deus vai usar para abençoar a sua vida, para resolver o seu problema. O marido estava com um telhado lá que vazava com doido, né, marido? Arrumou um serralheiro abençoado e foi lá e resolveu. Espero que não tenha dado mais problema. Se tiver dado, você fala em off depois. Resolveu? Então tá bom. Mas é assim que você precisa ter paz, independente das circunstâncias. Porque se ter paz quando está tudo bem é muito fácil. Todo mundo tem. Ter paz quando você está cheio de dinheiro no bolso, cheio de dinheiro no banco, as contas estão tudo pagas, é muito fácil. Agora, Deus quer que você tenha paz nele, confiando nele. Poxa, pastor, meu marido foi mandado embora, eu estou crendo que é Deus cuidando para ele poder ficar mais tempo comigo. Ele trabalhava demais. Deus vai preparar um emprego agora que ele vai ter mais tempo comigo. E aí, você vai ter o quê? Paz. Você vai ter paz, você vai entender que Deus está cuidando de você. Eu trabalhava num serviço que era de 8 a 6 todo dia, muito pesado. E aí o dia que eu saí de lá, eu não sabia para onde eu ia. Aí comecei a trabalhar com um cara que me pagava na época R$150 por dia, isso há 12 anos atrás, R$150 por dia era bastante dinheiro. R$150 por dia. E aí eu trabalhava 20 dias, eu tirava mais ou menos o que eu ganhava no outro lugar. E tinha dia que eu parava 2 horas da tarde, 12:30, 3 horas da tarde. Tinha dia que eu começava a trabalhar 9 horas. E lá no outro era de 8 a 6 todos os dias. Tinha dia que era 6 horas da tarde, eu estava arrebentado. E assim, foi ali que eu comecei a entender que não precisava trabalhar tanto. Às vezes tem gente que acha que quanto mais ele trabalha, mais dinheiro ele ganha. Não, não é assim não. Tem gente que trabalha dia e noite e não tem dinheiro. E tem gente que trabalha pouco e não tem dinheiro. Você que trabalha, principalmente você que trabalha por conta, você tem que trabalhar certo, não é trabalhar muito. Trabalhe certo que você vai ganhar dinheiro. Se você trabalhar muito, você não ganha dinheiro. Podemos encontrar a paz em momentos de adoração e comunhão com Deus. Às vezes você está cheio de problema, coloca um louvor lá, querido, e fecha seus olhos e vai dormir. Vai dormir. Eu lembro uma vez, eu contei esse testemunho essa semana para uma pessoa, eu tinha que pagar um aluguel, eu já contei esse testemunho aqui também, eu acho que umas 38, 39 vezes conheço agora. E eu tinha que pagar um aluguel, eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel, porque eu estava construindo uma casinha para eu morar, e então naquele mês atropelou as contas entre o que tinha que pagar e o que tinha que ir para receber. Entrada e saída, né? O livro caixa aí, quem mexe com o livro caixa aí. E aí, eu chegou no dia, na sexta-feira eu tinha que pagar o aluguel no sábado, e eu cheguei e falei assim para o meu irmão, para o pastor Zé Carlos, eu falei assim, ô Lim, você podia me prestar seu carro amanhã para mim sair, que eu vendia uns purificadores de água extra no meu serviço, você podia me emprestar o carro para eu sair amanhã, ver se eu vendo um purificador aí, alguma coisa, para eu fazer o dinheiro do meu aluguel. O meu aluguel vence amanhã, eu não tenho nem um centavo para pagar. Aí ele falou assim, ô Márcio, amanhã não dá, cara, eu vou precisar do carro. Aí eu peguei isso aqui que eu fiz, querido, eu fui dormir. Deitei, nem sofá eu tinha um colchãozinho assim na sala da casa que eu morava, e eu deitei lá assim e fui assistir televisão. Dormi não, estava cedo ainda.
Aí deitei lá, fui assistir televisão. Quando foi mais tarde, 9h30, 10 horas da noite, quem chega lá em casa? O cara que não ia me emprestar o carro, o pastor Zé Carlos. Ô Márcio, quanto que é seu aluguel? Falei, é X. Ele falou assim, aqui, toma esse dinheiro aqui, ó. Tinha uma mulher que estava me devendo tem um tempão, rapaz. Ela me ligou hoje e mandou eu ir lá buscar o dinheiro. Toma aqui, vai lá e paga o seu aluguel. É assim, querido. É assim que Deus faz. A gente precisa entender que não é o que você faz, é o quanto você crê. A sua paz precisa estar baseada em quanto você crê, não é em quanto você faz. Tem gente que fala assim, eu tenho, mas eu faço, eu trabalho muito, eu oro muito, não é você, querido, é Deus. Você não tem mérito nenhum em nenhuma situação. Porque, como nós lemos o texto ali, qual de vós poderá com as suas preocupações acrescentar uma única hora em seus dias de vida? Não adianta, você não consegue acrescentar. E por último eu quero ler esse texto aqui de Filipenses capítulo 4, do 6 ao 9. Olha lá, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graça, apresentem os seus pedidos a quem? Mais alto, para quem? E então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. O próximo, tem mais um aí? Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. Pense nisso. Tudo que houver alguma virtude, pense nisso. O último aqui, ponham em prática tudo que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Amém, queridos? Essa precisa ser a nossa paz. A nossa paz, quem tem paz tem um coração grato, um coração alegre. Está tudo errado, você falou, Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque você está me ensinando alguma coisa. Muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor está cuidando de mim. O Senhor sabe tudo que eu estou passando. Tem gente que ora assim, né? Meu Deus, você não está me vendo aqui, não, Deus. Ele está assim, estou te vendo assim, filho, e eu estou no controle de tudo. Pode ficar tranquilo, que eu estou cuidando de você. Amém? Põe de novo ali, lá, gostei ali, é bonitão esse cara. Eu tenho que falar isso, né? Todo dia. Mas amém. Alguém já falou para mim, falou assim, que toda vez que eu prego, pelo menos uma vez, eu tenho que falar que eu sou bonitão. É para que ninguém esqueça, né? E que eu também não esqueça. Diz que você vai falando uma mentira todo dia e ela vai se tornando uma verdade. Então eu, de tanto falar isso, eu fiquei bonito. Amém? Fica de pé no seu lugar, nós queremos orar pela sua vida.